Olá, olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar uma olhada nessa pesquisa Quaest aqui. Eu gravei um vídeo ontem falando sobre essa pesquisa, mas vamos dar uma detalhada nisso aqui para poder entender o que a imprensa nacional, na Sobral, aí a Folha de São Paulo, né? Aqui é a Folha de São Paulo, ó. Olha lá, Folha de São Paulo. O que eles estão dizendo a respeito dessa pesquisa, colocando já a cara do Tarcísio na parada. Eu tô achando que essa turma lá, Faria Limers, os em cima do muro lá, como é que chama mesmo? Os isentões, a isentosfera paulistana, tá apoiando o Tarcísio, viu? Porque o Tarcísio é um cara equilibrado, né? Fala muito bem, no debate ele é agudo, tem números na cabeça, se você não estiver preparado você se ferra. Mas também não pode falar muito número não, porque o povão não tá nem aí pra número, né? O povão gosta de ouvir o Zé Cachaça, vai comer picanha, vou comer picanha, vai. Você vai comer a anha, né? É o que você vai comer. Aliás, você não vai... Deixa pra lá. Mas tá lá. A Folha de São Paulo tá dizendo aqui que Lula se descola de Bolsonaro, de Michele e de Ratinho Júnior. E empata com o Tarcísio. Olha, caramba, hein? Então vamos lá, pesquisa da Genial Quaest. E tem simulações para o segundo turno. Tá? Primeiro turno não adianta, né? Para que fazer simulação de primeiro turno? Não adianta. Esse ano que vem, gente, vai ter uns 500 candidatos a presidente. Vai ser uma bagunça, né? Sabe lá se o TSE não vai encher o saco e fazer uma limitação, obrigar os partidos a se juntarem para lançar uma candidatura única, para não haver, sei lá, 15 candidatos como foi em 1989, né? É inconstitucional fazer isso, né? Porque a Constituição brasileira, no tocante às eleições, é bem clara de que se o partido tem cabedal, ele pode lançar seu candidato próprio, né? Mas, do jeito que estão as coisas hoje em dia, com a Suprema Corte mandando em tudo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral também é um integrante da Suprema Corte, que para mim está errado. Né? Eu acho assim que a Suprema Corte jamais poderia ser um poder, jamais. Como assim, gente? Eles não foram eleitos. Como é que um juiz técnico ou um cara tirado da política e colocado na cadeira de ministro como o juiz máximo pode ser um poder? Ele não foi eleito, gente. Não pode. E muito menos num tribunal eleitoral. Gente, que jabuticaba, gente. Como que pode existir um tribunal numa eleição? Um tribunal específico para julgar a eleição? Como assim, gente? Se aconteceu alguma coisa errada na eleição, você vai para a primeira instância brigar lá com o candidato que te xingou. Não tem que ter um tribunal eleitoral. Que coisa bizarra, né? E ainda na presidência, os integrantes são todos da Suprema Corte. Olha só que terrível. Então, se a Suprema Corte for toda de esquerda, porque todo ministro da Suprema Corte é um político, senão ele não chegava lá. Como desembargadores também são, né? Aí se toda a Suprema Corte é de esquerda, como você acha que vai ser a eleição que é comandada por uma Suprema Corte de maioria de esquerda? É o que vai acontecer ano que vem, gente. Mesmo com o Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vocês vão ver o que vai acontecer. Já aconteceu em 2024, né, inclusive com ameaça às redes sociais, né? Ameaça a candidatos da direita, né? Em 2022, com o Bolsonaro sendo proibido de falar na campanha eleitoral que Lula é amigo de Maduro, que Lula era pró-aborto, que Lula era anti-Israel, né? Então, é bizarro, tá? É o que vai acontecer. Mal comparando, vamos fazer uma analogia. Não, também não, desculpe, não é nada disso, eu estou falando besteira aqui, desculpe. Imagina se essa Suprema Corte fosse de maioria da direita, tivesse oito ministros da direita. Como você acha que seria a eleição? Né? Seria mais equilibrada? Teria interferência de juízes de um tribunal eleitoral na eleição? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Mas Lula está à frente, né, de Tarcísio, 41-37. É praticamente um empate, né? Porque Tarcísio, gente, não é tão conhecido assim no Brasil inteiro, né? Não é, não.
Na hora que começa a campanha eleitoral que a gente vai ver o que vai acontecer, né? Naqueles cenários que são estimulados, quando o pesquisador entrega os nomes assim para a pessoa ver, né, que está sendo entrevistada, Lula abriu vantagem em relação ao Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, ao Ratinho Júnior, que é governador do Paraná, Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, que esse cara é de esquerda, né, gente? Eles são de centro-esquerda, né? Vamos combinar, né? Se vê, o Olavo de Carvalho tem razão, né, gente? O Brasil não tem partido de direita, né? Não tem. Nem o PL, né? A gente tem pessoas de direita, mas um partido mesmo de direita o Brasil não tem, não. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora, depois da crise do tarifaço, essa crise com o Trump, né? A campanha de justiça tributária do governo federal, Lula ganhou um respiro, segundo essa pesquisa, né? Houve uma oscilação favorável. O índice negativo do governo estava em 43, caiu para 40. Né? Ele só... Cara, é bizarro. Meu Deus, quem é que está apoiando esse governo, gente? O levantamento da Quaest foi realizado depois que o Trump, essa pesquisa, né? Depois que Trump anunciou essas tarifas de 50% de produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos, né? Aí o Lula dá 2 ou 3 entrevistas falando aquele monte de besteira que ele fala mesmo, Zé Cachaça. Ele diz que o Brasil é soberano, que nós vamos taxar também na lei da reciprocidade. Aí ele tenta ser equilibrado, assim, mas não consegue, cara. Não consegue. É muita falta de tato, né? Aí tem gente falando em prêmio Nobel da Paz, porque ele ia acabar com a guerra na Ucrânia, porque ia chamar o Zelensky com o Putin para tomar uma cachaça no bar. Gente, o cara não tem cabedal para ser presidente da República, com aquela primeira dama chamando jornalistas de vira-latas ao vivo, enquanto ele e outro chefe de Estado estão ali se despedindo, cara. Olha, meu Deus, cara, é bizarro o que está acontecendo no Brasil. Sinceramente, olha. Mas eu não sei não, eu tô meio desanimado com relação a essa eleição do ano que vem, toda essa interferência aí da Suprema Corte, do TSE também, né? E o Congresso Nacional fraquinho, você vê que o Alexandre de Moraes meteu a caneta no IOF e pronto, a medida provisória do Taxade com o Mula já tá valendo. Tá valendo o que Alexandre de Moraes quer. Como é que você acha que vai ser a eleição do ano que vem, né? Sinceramente, não sei. A pesquisa de intenções de voto é a seguinte: a parcela daqueles que acham que Lula não deve ser candidato caiu 8 pontos. Era 66% de gente que não queria que Lula fosse candidato e gente que não queria que Bolsonaro também fosse, tá? Bolsonaro, 62% não queriam que Bolsonaro fosse candidato. Tipo, desistir. O Lula e ele. O Lula, 66% desiste, Lula. E o Bolsonaro, 62% desiste, Bolsonaro. Se bem que Bolsonaro não adianta, ele não é candidato, gente. Ele pode estar aventando uma possibilidade, mas o cara está inelegível até 2030. E se bobear, vai ser preso esse ano ainda. O julgamento é em setembro. Estava até vendo uma entrevista que o Trump deu num cercadinho lá, né? Acho que foi na Casa Branca, não me lembro onde ele deu essa entrevista. E a repórter que estava perguntando era brasileira, né? E ele perguntando como é que estava o julgamento do Bolsonaro. Cara, o Trump não sabia, tá? Como é que tá o Bolsonaro? Como é que tá o julgamento lá? Não estou sabendo não, me atualiza aí. Quando vai ser o julgamento? Não tem como, cara. E o cara tá inelegível, né? Aí tá dizendo aqui que Tarcísio e Michele seguem liderando em cima do Bolsonaro, né? Entre Tarcísio, Michele e Bolsonaro fica em último, né? Até por questões óbvias, né? Se você é eleitor do Bolsonaro e sabe que ele está inelegível, você vai para a pesquisa dizer que você vai votar no Bolsonaro? Não, né? Ele está inelegível por enquanto, né? 33% dizem que bolsonaristas acham, desses bolsonaristas, né, acham que Michele tem que ser a candidata, 33%. E outros 33% acham que deve ser o Tarcísio. Bom, podia fazer uma dobradinha, Tarcísio com Michele, aí ia ser imbatível, né? Só tinha que determinar quem ia ser o presidente e o vice. Mas eu acho que podia ser o Tarcísio com a Michele, os dois no palco, no palanque, cara,
eu acho que o Lula não tem a menor chance. E com o Tarcísio num debate na televisão, coitado do Lula, o que ele pode falar é ficar falando de picanha, cervejinha, é o que ele vai falar, né? Isso aí, pessoal, vamos lá, o que vocês acham, hein? Tá bizarra a coisa, tá estranha pra caramba, eu não acredito. Eu acho que o Lula vai ganhar no que vem, e não é porque é o Lula o candidato, as ideias esquerdopáticas dele, marxistas, leninistas, lá dos anos 1920, não. É porque a gente já sabe como é que tá o contaminado todo o sistema eleitoral brasileiro, né? Infelizmente, eu não acredito não. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.